180 graus. Vamos lá, Suzy, ó. Saião, se ajeita na cadeira aí, presta bem atenção, ó, o filme já vai começar, hein? Vamos lá. Legal. Ô, André, legal, né, de você ter chamado a gente aqui pra assistir essa sessão aqui. Mas você esqueceu de falar que filme que é, né? Aqui no cinema? É. É o Senhor dos Anéis, Suzy. O Saião gosta. É legal, tem umas coisas aí interessantes. Ah, é? Mas não tem sangue, não? Essas coisas? Bem, tem guerra. Vocês dois, faça o favor de parar de me atrapalhar. Vocês ficam só. Vamos ficar quietos, vamos prestar atenção. Tá, vamos assistir o negócio? Vamos lá. Antes só me passa a pipoca. Ué, o projetor enrolou. O filme estragou e a tela caiu. O que aconteceu? Acabou tudo. Você fica falando em pipoca. Isso é um sacrilégio. Sacrilégio. É verdade. Mas... pipoca e cinema é uma mistura que não dá certo, pelo assim? menos. Não, mas pipoca tem tudo a ver com cinema, Saião. André, para, de jeito nenhum. Cinema é cinema, tem a ver com arte. A arte encanta, mexe com isso. Pipoca nem é bom pra saúde, por isso. Não, mas é delicioso. É um excelente meio de mostrar os valores do reino. Inclusive, vamos deixar essas pipocas de lado? Você tá pipocando aqui hoje, né? Vamos lá. Não. O Senhor dos Anéis é um bom exemplo disso e vamos prestar atenção porque o filme vai ser muito legal. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça o cinema que divulga o reino. Bom, estamos aqui no 180 graus, a virada da sua vida. A gente ia assistir um filme, né? mas a gente tava falando aqui de arte, cinema. Olha, eu amo cinema. Eu mesmo? adoro. Então Aliás, eu hoje acertei. é o meio de comunicação, meio de veiculação, assim, de tudo, assim, das ideias, né? Todo mundo vai pro cinema, todo mundo assiste um filme, não é? E de lá a gente aprende um monte de coisa. Mas olha, O quê? vocês hoje, hein, me decepcionaram. Por que, Poxa, Suzy? eu fiquei Não aqui... fui eu que trouxe pipoca. Sei, não é Mas pipoca. não é a culpa Mas da não é, pipoca. a gente Ele que tava ficou aqui de arrumar tentando, um negócio tá animado aqui, tentando assistir esse filme, já que a gente não conseguiu por causa dessa enrolação O toda. projetor de 1950. Não, mas é pra ouvir o som, Peraí, gostoso, aquele negócio romântico. já que não deu, você vai ter que me contar a história, vocês vão ter que me contar. Vamos lá. Olha, primeiro eu vou dizer o seguinte, vamos, antes da gente entrar no cinema, depois a gente conversa por que não deu certo esse negócio aqui. É interessante como pouca gente às vezes percebe, né? Mas assim, a sétima arte, como é que ela tem assim tido um impacto na sociedade, Suzy, que é um negócio impressionante. André, a gente vê que a cabeça de muita gente, né, ela é feita, né, em função aí das grandes obras que o cinema, a gente vê hoje você tem cerca de quase 1 bilhão de pessoas assistindo um filme assim de sucesso. A gente tem aqueles filmes mais cabeça, do tipo assim, lá de Ingmar Bergman, né, Frederico Fellini, que eram assim referências, vamos dizer, mais técnicas, mas a gente tem aí grandes referências do tipo do Steven Spielberg, o Lucas, né, George Lucas e mais alguns desses. A gente tem um bombardeio assim, né? Então, mas a coisa impressionante é que o cinema constrói e destrói ao mesmo tempo. Quando ele tem uma proposta assim que dialoga bem com a sociedade, interage de maneira construtiva, isso produz um impacto significativo. Agora tem filme que é só depressão, né? Tem filme que não é bem um retrato da realidade, é a realidade de quem estava sofrendo, né? E com problemas profundos assim, que quer externar as suas crises, que às vezes não fazem nem parte do perfil da sociedade. Então, é impressionante. Agora vamos falar sério, já que a gente teve o problema aqui, né? Pra mim, você ficou com raiva da pipoca e puxou o fio. Olha, o filme pipocou. Deu certo. Sei, então, vamos deixar as pipocas de lado e vamos... Conta aí. Como é que é o lance do Senhor dos Anéis? Você chamou a gente pra ver. O Senhor dos Anéis é o seguinte, num mundo aí imaginário que o pessoal chama de Terra-média, né? Foi, inclusive, inspirado numa obra de um escritor chamado J.R.R. Tolkien, um escritor que, inclusive, a gente falou do C.S. Lewis, os dois eram amigos. E o C.S. Lewis conta
que conheceu o Tolkien antes de se converter. O Tolkien foi uma influência legal para ele. E aí o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis e colocou muitas coisas que vinham da Bíblia nessa obra dele. Então, um anel chamado Um Anel. E esse anel, ele pertence ao mal. O pessoal está tentando destruir esse anel para se livrar do mal no mundo, na Terra-média. E aí, só que alguém tem que transportar esse anel, e esse alguém é um rapaz baixinho de uma raça lá própria, chamado Frodo. E o Frodo tem que levar esse anel para ser destruído, só que o Frodo acaba ficando meio que apaixonado com o anel, que é uma coisa que acontece com todo mundo que coloca o anel. Então, conforme ele vai colocando o anel, ele vai ficando fissurado por aquilo, e aí mostra a batalha dele contra esse anel, que acaba virando uma tentação na vida dele, Sayão. Quer dizer, tem ou não tem a ver com a Bíblia? Totalmente, André. Olha, e eu acho interessante que, além da criatividade genial do Tolkien, né, o trabalho que foi feito aí no filme é um negócio assim impressionante. Quem viu, né, vai lembrar aí de nomes como Elijah Wood, né, Viggo Mortensen, Andy Serkis, assim, que são referências. O Andy Serkis fez o famoso Gollum. Pois é, o Gollum com aquela voz, né, ou então, tá por dentro, hein? Ou então Então, mas sabe o que me impressionou? A qualidade, a fotografia do filme é um negócio assim que você vê que tem uma sensibilidade assim peculiar, né? Os contrastes que aparecem na cor, o figurino, o detalhamento daquele universo fantástico, representativo, é um negócio assim impressionante. E eu achei muito legal a sincronia dos efeitos especiais, especialmente com os efeitos sonoros, né? Então você acompanha, eu sei que o filme consegue envolver, porque de fato é impressionante. E eu fico contente com isso, porque uma reflexão profunda, um negócio que tem a ver com a essência do ser humano, o conflito do bem com o mal, o pecado, verdade. Tentação. Né? Vou destruir isso daqui, ou eu vou deixar que ele me domine e me destrua. E eu acho impressionante que assim, a base é toda a mitologia nórdica, né, assim, do ambiente europeu, que é retrabalhada para traduzir conceitos essencialmente cristãos. Olha, obra de mestre. Eu vou tirar o chapéu aqui. Depois eu até posso comer uma pipoca com você, porque eu fiquei emocionado. Obrigado, beleza. Vamos lá. 180 graus, a virada da sua vida. Pois é, a gente está falando aqui sobre O Senhor dos Anéis, né? E aqui no 180 graus. E O Senhor dos Anéis foram 3 filmes aí feitos. O diretor era Peter Jackson. Isso, tem razão. E esse filme ganhou muitos Oscars. Claro. O terceiro, inclusive, se eu não me engano, ganhou 11 Oscars, né? Um dos maiores, aí, mais premiados filmes. E ele é baseado nos livros do J.R.R. Tolkien, como a gente já falou. E esse conteúdo, como se disse, além desse lance aí do anel, né? É interessante que a gente citou o personagem Gollum, né? Que ele é todo feião, assim. Por quê? Porque ele deixou que o anel dominasse ele a tal ponto que ele não consegue viver sem o anel. Ele era o cara que portava o anel antes de todo mundo, e aí quando o anel deixou de ser dele, ficou com um tio do Frodo, e aí depois passou pro Frodo, o Sméagol ou o Gollum sai correndo atrás deles e vai trapaceando, vai tentando fazer uma forma com que o anel volte para ele. E eu não vou contar o final do filme, senão eu vou estragar. Mas é legal que também nesse filme tem um lance de ressurreição. Nesse filme também tem um lance de batalha final. É assim, ele é todo cheio de referências. E a obra de Tolkien, principalmente referências que vêm da Bíblia, Sayão. É verdade, André. E o que a gente vai ver nessa história, que é muito interessante, é ver que tanto no nível individual como no nível assim global, né, a gente vê que existe o conflito pessoal por causa da fascinação do anel, que acaba representando o pecado, Sim. a tentação, né? Esse apelo perverso que atinge o coração humano, mas também você tem esse lance dessa batalha, dessa luta final, né, entre o bem e o mal, que aliás é a referência assim, particular que vem da Bíblia. O interessante é que a Bíblia vai mostrar para a gente, né, que o mal não devia estar nesse mundo, que ele é um negócio estranho e que Sim. Deus tomou providências para vencer isso. E isso é com muita força trabalhado no livro do Apocalipse, quando a gente vai ver ao som do Senhor dos Anéis aqui, com aquele perfil cinematográfico, a vitória
estrondosa do bem, que é algo que, primeiro assim, mexe com a gente, depois fascina, e depois, Suzy, dá uma vontade de comemorar, porque enche a gente de esperança. É verdade, e que esperança, né? Ainda bem que a gente tem essa esperança. Muito interessante é que a gente está falando aqui de cinema, mas esse pessoal do cinema não criou muita coisa, né? Na verdade, Como eles assim? pegaram esses efeitos especiais que você estava falando, hein? Pois é, mas como não Aliás, eu criou? nem sabia que você conhecia tanto de efeitos especiais, hein, Sayão? Pois é, mas olha, não conta pra ninguém, senão o Então, pessoal sabe. eles tiveram da onde tirar. Olha só Mas que com algum livro interessante. de cinema? Não, Já na sei, do Bíblia. cinema. Da Na Bíblia. Bíblia, olha André, que só. Pois Será? sim, Não, explica de pelo novo. jeito. Ah, gente, olha, vocês já leram Ezequiel? Já li, Ezequiel, Daniel também, Apocalipse, tá Tem muita cheio, tem muita visão. E cada visão que Umas olha... coisas meio estranhas, né? Meio, Mas olha só isso aqui, só uma palhinha disso, né? Ele fala que voltei-me para ver quem falava comigo. Seus isso pés, em Apocalipse. Apocalipse. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e o som, assim, a voz tinha o som de águas. Parece efeitos especiais. Tô falando. A mão direita tinha 7 estrelas e da boca saía espada afiada de 2 gumes. Será que o pessoal do Olha cinema só. sabia disso? Ah, você acha que não? Olha Você acha que não? Eles escondem assim, Mas não. como é visual, né? É um negócio bacana. impressionante. Mas vocês viram como é interessante? Às vezes a gente precisa usar assim alguns efeitos, né, assim visuais, por exemplo, cinema, como vocês estavam falando. Como é importante isso para a gente passar algumas coisas, as verdades importantes da Bíblia, não é? E olha que influência o Tolkien conseguiu fazer. Ele escreveu um livro, mas através do cinema alcançou tanta gente e fez diferença na vida de muita gente. Eu tenho certeza de que teve gente que chorou no cinema, hein? O que vocês acham? Olha, Suzy, de fato é muito interessante a sua observação, André. De fato é de encantar a gente. E o que a gente descobre nisso? É que o grande Deus, que é o Deus criador, né? Ele nos deu uma capacidade, uma condição de criar, e essa criação reflete tudo que há de maravilhoso em Deus. Então você que foi atingido por essa realidade, né, da criação primeira e da criação segunda, e tem dom de Deus, abra o seu coração, a sua mente, veja a necessidade do mundo de hoje que busca, né, por uma espécie de ilha no universo confuso e perdido. A gente precisa colocar a nossa arte, inclusive o cinema, para servir o nosso Criador, para fazer com que coisas muito positivas, a graça de Deus, os valores do reino façam diferença, porque o reino chega, inclusive, vencedor pelo cinema. E isso é o filme mais bonito que a gente jamais poderia assistir. Voltei-me para ver quem falava comigo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, parte A, versículo 15 e versículo 16. Finalizando aqui os 180 graus, eu sou o André, e lendo assim obras como do C.S. Lewis, do Tolkien, eu vou dizer que essas obras fizeram diferença na minha vida e me atingiram o objetivo de me fazer chegar mais perto de Deus e voltar para a Bíblia. Tudo que você assiste, deixe que isso leve você de volta para a Bíblia, de volta para um relacionamento mais sério e intenso com Deus. O 180 graus está chegando ao fim e eu sou a Suzy aqui, me despeço de vocês. Eu queria encorajar quem tem talento, quem tem dons que Deus deu, criatividade, use isso, inclusive no cinema, através da arte, para louvar a Deus, para servir a Deus e fazer influência na sociedade. Este foi o 180 graus de hoje, e quem se despede aqui é Luiz Saião. Você viu que coisa bonita? Quando Deus resolveu, com a sua graça, a sua vida tocar, Ele chamou você para se sentar para ver o filme que haveria de começar. Esse filme
continuou, esse filme passou, e depois você foi chamado para participar. Quando você entra no reino e deixa Deus, a sua vida, usar, você vai ver que final feliz esse filme irá mostrar. ...180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.